A partir de agora, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Olá, meus queridos seguidores do programa Dr. Vinícius. Eu sou a professora Gema, psicanalista, e fui convidada pelo Dr. Vinícius a apresentar algumas ideias a respeito da questão como envelhecer bem e feliz. Bem, então vamos lá. Primeiro, acho que eu seria um pouco mais feliz se eu pudesse apresentar hoje para vocês um protocolo, um modelo que garantisse uma boa velhice. Mas isso é um processo inviável, por quê? Porque a vida de cada um é um processo cheio de acontecimentos, e alguns contam mais que outros, e alguns acontecimentos marcam definitivamente o rumo da vida. Existem traumas como lesões, dificuldades financeiras profundas, dificuldades emocionais, a morte de algum ente querido. São fardos pesados para nós e algumas vezes compromete a nossa visão de felicidade e de vida. Mas o que posso fazer para nós, meus queridos, para mim também, porque à medida que falamos para nós mesmos, é apontar prováveis caminhos e que não há uma receita de como ficar velho. Então, vejam a liberdade que temos. Se não há uma receita, podemos criar a nossa própria velhice. Mas vou apontar reflexões sobre 3 componentes de base que, ao meu ver, organizam a vida. O primeiro componente é de saúde física e saúde vital, vital de vitalidade. O segundo componente de saúde emocional e mental. E o terceiro de saúde supramental e espiritual. Esses 3 componentes são como se fossem plataformas de sustentação do seu eu, ou como dizemos em psicanálise, do seu self, de sustentação da vida. Bom, a primeira, saúde física e vital, não vou tirar o docinho, o bombom do Dr. Vinícius. Ele é psicanalista, é fisioterapeuta, é acupunturista e poderia fazer um único programa dedicado à ideia da saúde física e vital para a velhice. Uma crença é clara, a vida é finita, ponto. Os limites aparecem, ponto. E exige de nós alguns cuidados físicos, sim, por que não? Mas eu vou falar sobre a saúde emocional mental e a saúde supramental e espiritual. Na saúde emocional, vamos fazer 2 observações que eu me dei conta à medida que a vida também foi passando para mim. Eu estou hoje beirando aos 70 anos, então a vida já me ensinou várias coisas. E uma delas é essa, de que as emoções negativas acumuladas ao longo da vida vão se intensificando à medida que a idade passa. Muitas raivas, muitos sentimentos de culpa, muitas vergonhas, ressentimentos de relacionamentos mal resolvidos, eles aparecem acumulados na velhice se não forem devidamente compreendidos e encaminhados. Então, você, meu querido, minha querida, que está me ouvindo, ainda dá tempo. Olhe para esse seu estado emocional. Procure uma ajuda. Procure uma terapia. Para que você não se torne um homem, um velho, uma velha, mal-humorada, ranzinza, reclamando de tudo. Organizar a saúde emocional e mental é um bom caminho para uma velhice feliz. O segundo ponto da saúde emocional e mental é um pouco estranho dizer isso, mas é isso mesmo. Desvincular velhice e morte, separar velhice e morte. A morte sempre será um evento surpresa, quando ela quiser chegar. Nós nunca vamos estar prontos. E não se morre só de velhos. Morrem crianças, morrem jovens, morrem velhos, morrem de várias formas.
Então desvincule a ideia de que a velhice e a morte estão sempre juntas. Dá para percorrer um longo caminho entre a terceira idade, a velhice e a morte. Manter perguntas sobre a vida, manter perguntas curiosas, perguntar e experimentar. Eu gosto de uma reflexão que o psicanalista Jorge Forbes faz, e ele diz o seguinte, que nós, depois de uma idade, nos achamos maduros demais e estamos prevenidos demais para não sermos mais bobos. Olhamos para algumas coisas e pensamos, não, eu não vou ser mais bobo, não vou mais me iludir, não vou mais amar. Por que experimentar tudo isso? Agora eu sou esperto. Aí ele reflete o seguinte, que tristeza dessa esperteza, dessa maturidade. O arquiteto Niemeyer, aos 100 anos, foi aprender a tocar piano. E segundo Jorge Forbes, ninguém avisou ao Niemeyer que isso não combina com um idoso. Ninguém avisou para ele isso. E ele foi aprender piano. Isso não combina com o idoso. Olha, a frasezinha que mata, né, meus amigos? Vamos convir. Isto não combina. Não combina o quê? E daí? Se quiser estudar, quiser fazer outra faculdade, quiser experimentar coisas novas, e se teu corpo permitir, vamos em frente. Apenas há uma ideia de você assumir de forma singular como você pode viver sua velhice. São duas reflexões que eu queria fazer na ordem da saúde emocional e mental. Agora, eu queria fazer mais duas reflexões na saúde supramental e espiritual. A saúde supramental e espiritual, ela segura e apoia em muitos momentos a saúde física, a saúde vital. Ela sustenta, assim como a saúde emocional. A primeira reflexão é sobre um conceito de transgeracionalidade. O que é isso? Transgeracional, de geração para geração. É um conceito que diz o seguinte, que o inconsciente genético da nossa clã familiar, da nossa geração, guarda uma lealdade física e emocional, supramental, com o grupo familiar. Temos necessidade de sentir a pertença. E muitas vezes o nosso inconsciente é tão ligado que consideramos quase que uma afronta romper com essa lealdade de clã. E aí então vem o ponto que eu quero refletir. Qual a imagem que nós guardamos de nossos bisavós, de nossos avós, de nossos pais, quem os tiver já velhinhos? Como eles eram quando velhinhos? Como você olhou e pensou a sua velhice ao olhar para eles? Sentia carinho por eles? Vai imitá-los inconscientemente, inclusive reproduzindo as mesmas doenças? O mesmo estilo de senso de humor? Então é muito interessante se perguntar se de repente na velhice, olhando as pessoas que estão me ouvindo com seus 60, 70, 80, 90 anos, estamos reproduzindo o que e quem? Se você sente que está nesse caminho, há um processo, há um jeito. Reverencie, agradeça, é a sua clã, é através deles que a vida veio a você, mas peça permissão para ser diferente, peça permissão para ser você mesmo. Eu amo vocês, mas não preciso seguir vocês em tudo. Até porque nós viemos nessa época. E a nossa alma veio por alguma razão e ela tem algumas questões a resolver aqui. Então você não pode ficar preso à época que era deles. Até porque nós temos muito mais acesso a informações. Uma outra observação de ordem supramental e espiritual é o conceito de transcendência. A impressão de que só valeu a pena a vida quem deixou um legado de coisas grandiosas para a humanidade.
No entanto, você olha e se pergunta: o que me faz feliz? O que me faz feliz é o que está perto de mim. É o que está comigo, me construindo, me convivendo. Então, estabeleça intimidade, se comunique. Com o passar dos tempos, nós já temos em nós selado um pouco a dor da perda, a dor de perder o que se ama, a dor de perder quem se ama, e poderemos passar a nos proteger demais e nos entregarmos de menos. Mas essa transcendência que fica para os outros é esse nosso carinho, esse nosso comprometimento nos relacionamentos, que fica no coração e na alma dos que passam por nós. Valorizar os pequenos prazeres e compartilhar. Pessoalmente, gosto de uma observação da filosofia chinesa. Vamos lembrar quem foi para a escola, quando nós estávamos na escola, que o professor desenhava na lousa a curva da vida dos seres humanos, ou a curva da vida dos seres vivos. Lembra-se que era tipo uma montanha, começava assim, nasce, fica criança, adolescente, no topo da montanha existia a ideia de adulto, maturidade, depois a montanha, o traço começava a declinar e dizendo, ao declínio, a velhice e a morte. Então vejam, fisicamente até pode haver um grau de verdade, mas hoje a ideia da curva, a ideia do processo é outro também. Qual é a percepção da filosofia chinesa? A percepção da filosofia chinesa é um traço único ascendente para cima. Então veja se vocês, quem está me ouvindo, meu querido, minha querida, tenta imaginar isso. Nasce, cresce, infância, adolescência, vida adulta, terceira idade, quarta idade, velhice, sempre subindo, mas subindo para onde? Rumo à sabedoria, rumo à compreensão da vida, rumo à compreensão dos desejos da tua alma e do significado da vida. Então, nesse sentido do crescimento subindo rumo à sabedoria, qualquer coisa que nós aprendamos, nem que seja nos últimos minutos de vida, eles acrescentam na nossa sabedoria, na nossa experiência. E eles acrescentam na sabedoria e na experiência da vida dos que nos vierem depois de nós. Quem inclusive acredita em outra vida depois dessa, sabe que nós somos seres que viemos nos aperfeiçoar e o aperfeiçoamento levaremos conosco. Nesse sentido, eu considero essa visão chinesa muito tranquila. Ela dá mais sentido à sua terceira idade, à sua velhice. Inclusive, essa mesma filosofia diz assim, que depois dos 60, a vida revela algumas coisas a nós, porque eu estou incluída, estou beirando os 70, que ela não revela aos mais jovens. Porque se ela revelasse aos mais jovens, a vida se tornaria meio impossível. Porque ela nos revela as ilusões, mas ela nos dá a sabedoria de manter a alegria. E a vida, nesse momento da terceira, da quarta idade, nos mostra o seguinte, que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. Essas são as grandes maravilhas do mundo. Então, para finalizar, dizer assim, como organizar uma velhice saudável e feliz? Não digo se preparando para viver, porque não há ensaio se preparando, mas se abrindo um pouco mais, se permitindo um pouco mais, romper padrões, buscar o que ainda lhe interessa, respeitar a si mesmo, os seus limites, respeitar a cada um de nós, mas seguir em frente. Muito obrigada.